Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e faço hoje nesse vídeo uma revisão de alguns pontos da Lei Orgânica do município de Indaiatuba, São Paulo. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para acompanhar toda a nossa produção de conteúdo focada em concursos municipais. Aqui você vai encontrar desde legislação municipal, legislações federais que são cobradas em concursos municipais, até vídeos que ajudam você a aprender a estudar para concursos municipais, e lhe convidar ainda para me seguir lá no Instagram, @ClaudiaRedim, aonde você também consegue ter acesso aos meus materiais focados em bancas examinadoras. Dito isso, nós vamos então para a Lei Orgânica do município de Indaiatuba e vamos ver alguns pontos que despencam em provas de concurso municipal. Nós vamos começar o nosso estudo esclarecendo uma dúvida que muitos alunos me perguntam, principalmente pelo direct, que é onde encontrar a legislação municipal em versão atualizada. Você precisa ter muito cuidado ao acessar na internet a legislação municipal, e eu digo isso porque muitos sites eles têm a legislação municipal, mas é uma legislação desatualizada, né? Não raro algum aluno entra em contato comigo dizendo que perdeu algum tipo de questão por ter estudado por um material que não estava atualizado. Nós precisamos, em se tratando de legislação municipal, sempre buscar a legislação em fontes oficiais. E em se tratando de lei orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos, plano de carreira, a gente precisa buscar o site da Câmara do Município, que é o Poder Legislativo, que possui a função típica de legislar e que vai ter ali todo o acervo de legislação em versão atualizada. Eu estou utilizando aqui com vocês intencionalmente a lei orgânica que está no site da Câmara do Município para mostrar para vocês que nós temos um material lá em PDF que é só você baixar e você vai estar trabalhando e estudando por um material de fonte confiável. Dito isso, eu quero abordar como primeiro ponto as disposições gerais, que são os primeiros artigos da lei orgânica que não podem ser subestimados, porque trazem informações extremamente relevantes. Já no artigo 1º, nós temos a informação de que o município, ele integra a Federação Brasileira e ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. E essa classificação, ser uma pessoa jurídica de direito público interno, ela já pode ser modulada pelo examinador para lhe confundir. O examinador pode, por exemplo, lhe afirmar que o município é uma pessoa jurídica de direito privado ou uma pessoa jurídica de direito público externo. Externo é a República Federativa do Brasil, que não detém autonomia, e sim soberania. Então, a primeira informação que nos interessa aqui é o município ser pessoa jurídica de direito público interno. A segunda é que os municípios são dotados de autonomia e essa autonomia alcança a esfera administrativa, porque terá a prerrogativa de organizar-se administrativamente, e financeira, no momento em que possui uma capacidade tributária de arrecadar receitas e, a partir dessas receitas, organizar os serviços públicos no município. O município rege-se por sua lei orgânica. A lei orgânica está para o município, como a Constituição está para o Estado brasileiro, e, portanto, ela vai dispor sobre o município nos seus aspectos mais importantes. A gente vai observar que as leis orgânicas, elas em sua estrutura se assemelham muito de um município para outro e, não raro, acabam reproduzindo o texto constitucional, até em razão do princípio da simetria, que vai exigir que a lei orgânica guarde coerência com o texto constitucional, sob pena de nós estarmos diante de um conteúdo inconstitucional. E esse é o caso do artigo 2º, no momento em que a lei me diz que a ação municipal
ela vai pretender reduzir desigualdades, promovendo bem-estar geral, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação. O artigo 3º, os limites do território só podem ser alterados de forma estabelecida na Constituição Federal. Então, muito cuidado, lá na Constituição eu vou exigir lei estadual no prazo de lei federal, mas aqui você precisa cuidar para que o examinador não substitua a Constituição Federal por ato administrativo, decreto, medida provisória. A própria Constituição me dirá quais são as formalidades que deverão ser observadas. Distritos, criação, organização e supressão. Dependerá de lei municipal, consulta prévia às populações diretamente interessadas. Estas duas formalidades é que me interessam para fins de prova. Criação, organização e supressão de distritos se dá por lei municipal, depende de consulta prévia às populações interessadas. O artigo 5º é um artigo recordista de questões em concursos municipais e ele é um artigo que você pode me dizer, não, professora, capaz que esse tipo de questão cai em prova. Cai e pega muitos alunos. Por quê? São poderes do município, o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário não é um dos poderes do município. E o que acontece é que o examinador acaba inserindo o poder judiciário dentro dos poderes do município para lhe confundir. O poder judiciário está organizado constitucionalmente apenas nas esferas federal e estadual. Então, são poderes do município. O poder legislativo, o poder executivo, são poderes independentes, são poderes harmônicos e está vedada a delegação entre eles. O artigo 7º é importante você memorizar, porque embora ele não apresente complexidade, ele é um artigo que pode aparecer como objeto de uma questão principal ou ainda em questões de verdadeiro ou falso, e se você não memorizar, você pode acabar perdendo a questão. São símbolos do município, a bandeira, o brasão, o hino, que estarão definidos em lei municipal. Superadas as disposições preliminares, e eu apostaria numa questão abordando algum artigo das disposições ali gerais preliminares, eu vou abordar com você 4 artigos que tratam de competências, porque eu também apostaria na sua prova de um artigo com competências. Nós vamos tratar de competências que decorrem da autonomia, competências privativas do município, competências concorrentes do município com o Estado e com a União, e 2 competências previstas para o Poder Legislativo, competências que vão exigir a sanção do prefeito e competências exclusivas e que são artigos extremamente relevantes e que podem estar na sua prova. O artigo 8º, ele vai nos trazer competências privativas. E aí, quando a gente fala em competência privativa, eu quero sugerir que você memorize a expressão interesse local, que inclusive é uma expressão constitucional. A Constituição, lá no artigo 31, quando vai fixar as competências dos municípios, ela vai trazer esta expressão para delimitar as competências. Então, quando eu enxergar esta expressão interesse local, eu estou tratando de uma competência privativa dos municípios, que decorre da sua autonomia, e cuidado para na prova o examinador não tentar lhe confundir, substituindo autonomia por soberania. E aí, quando a gente fala em uma competência privativa, a gente está falando de competências atreladas ao interesse local, aos peculiares interesses do município e que vão estar relacionadas aos interesses daquele município, como, por exemplo, a votação de leis orçamentárias que são de iniciativa do Poder Executivo, como o Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.
Essas leis organizam, planificam receitas e despesas no município e, portanto, é uma competência privativa do município, não pode ser exercida por nenhum outro ente federativo. Da mesma forma, o plano diretor, o instrumento de ordenação territorial, para que nós tenhamos o adequado ordenamento territorial com a ocupação do solo, atendendo à função social da propriedade. E dentro dessas competências privativas, em que nós vamos identificar interesse local, peculiares interesses, eu ainda vou identificar competências decorrentes do exercício do poder de polícia municipal. O poder de polícia, que é um conceito que está lançado lá no Código Tributário, Código Tributário Brasileiro, ele vai me dizer que os entes federativos poderão, para concretizar o interesse público sobre os interesses individuais, limitar e disciplinar direito, interesse ou liberdade, limitando a prática de ato ou a abstenção de fato para organizar essa vida no município. Então, quando a gente lê a regulamentação de logradouros públicos, transporte coletivo, transporte individual de passageiro, disciplinar serviços de carga e descarga, ordenar atividades urbanas, dispor sobre serviço funerário e cemitérios, tudo isso são hipóteses decorrentes do exercício do poder de polícia do município, que está tentando conciliar todos esses interesses individuais. E para fazer que o interesse público se sobreponha, ele vai regulamentar ao máximo estes temas, como depósito e destino de animais e mercadorias, jogos esportivos, espetáculos e divertimentos, concessão e renovação de licença para a instalação, localização e funcionamento de qualquer estabelecimento e atividade. Então, são todos temas que estarão discriminados, detalhados no Código de Posturas do município, mas que nos sinalizam que eu vou, dentro das competências privativas, encontrar, portanto, interesse local, peculiar interesse e exercício do poder de polícia administrativo. Quando, por exemplo, nós temos a interdição de atividades e fechamento de estabelecimentos, o município está exercendo o poder de polícia. Outra competência privativa, instituição do regime jurídico e planos de carreira. O que eu sugiro? Que dentro dessa explicação geral que nós passamos, você possa memorizar essas hipóteses, mas na prova, diante de uma dúvida, você busque esses 3 critérios para chegar à resposta correta: interesse local, peculiar interesse e exercício do poder de polícia. Então, o artigo 8º, competência privativa, artigo 9º, ainda competência do município, também muito focado no exercício do poder de polícia, e já no artigo 10, a gente vai para a competência concorrente do município com outros entes federativos, competências cumuladas, né, exercidas de forma compartilhada pelo município, União e Estado. E aí, para você memorizar essas hipóteses, a nossa sugestão é que você consiga relacionar essas hipóteses com direitos sociais, porque a gente vai ter saúde, educação, cultura, lazer, assistência social, que são todos temas relacionados a direitos sociais, e a temas de tamanha envergadura que não faria sentido que fossem da competência única e exclusiva de um ente federativo. Por exemplo, não faria sentido que coubesse somente ao município zelar pela observância da Constituição e das leis, ou cuidasse da saúde, educação, cultura e lazer. São assuntos que desafiam a atuação articulada, conjunta, solidária desses entes dentro de esferas de competência que são delimitadas pela Constituição Federal. Então, vejam que a gente menciona os direitos sociais porque a temática ela é voltada a isso.
saúde, educação, cultura, lazer, assistência social, proteção e assistência às pessoas portadoras de deficiência, programas educacionais especializados, fornecimento de transporte gratuito, garantia de esporte e lazer, acessibilidade, incentivos fiscais a deficientes, proteção de documentos, instituições culturais, obras e bens de valor histórico, artístico, cultural, evasão e destruição e descaracterização de obras de arte e bens de valor histórico, artístico, cultural. Então vejam que são temas bem diferentes das hipóteses relacionadas às competências privativas do município, de modo que a gente consegue estabelecer de forma muito clara a diferença das hipóteses de competência privativa para competência concorrente. Então, essas duas competências precisam ser memorizadas, porque eu apostaria em pelo menos uma questão na sua prova. Como nós vimos, são poderes do município, o poder legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, e o poder executivo, chefiado pelo prefeito, vice, auxiliado pelos secretários municipais. E aí, quando tratamos do poder legislativo, eu quero destacar com você duas competências. A primeira competência é uma competência exclusiva, relacionada à sua função típica, às suas funções típicas e que estão discriminadas no artigo 13, como, por exemplo, eleger a sua mesa, elaborar o seu regimento interno, organizar os seus serviços administrativos, organizar o quadro de cargos, empregos e funções, dar posse ao prefeito e vice. Vejam que nestes casos não há interferência ou participação do chefe do executivo neste processo, porque trata-se de competências relacionadas à função típica do poder legislativo, que não tem como única atribuição legislar sobre assuntos de interesse local, mas também de exercer o controle externo do poder executivo por uma competência constitucional. E aí a gente vai diferenciar as competências exclusivas do artigo 13 daquelas previstas no artigo 14, que por se referirem a temas de interesse do município, vão exigir a sanção, a concordância do prefeito, exigindo, portanto, uma articulação entre os poderes. E aí vejam que nós estamos tratando, por exemplo, de assuntos que vão diretamente ao encontro dos interesses do município, como, por exemplo, a instituição de tributos municipais, receita para sustentar serviços públicos e que vai precisar, portanto, da manifestação de ambos os poderes. Eu estou falando de renúncia de receita, por exemplo, no momento em que o poder público concede auxílios ou subvenções, ou sobre a concessão de serviços públicos, ou sobre a aprovação do plano diretor, que é o instrumento para o adequado ordenamento territorial. Então vejam que são todos assuntos relacionados aos interesses do município e, dada a sua importância, vão exigir não a manifestação de um único poder, mas a manifestação combinada de ambos os poderes. As leis orçamentárias, por exemplo, elas são por expressa disposição legal de iniciativa do prefeito, do poder executivo, mas são encaminhadas em determinadas datas ao poder legislativo para que o poder legislativo possa se pronunciar a respeito. E veja que a competência de fiscalização externa do legislativo aparece no artigo 15, que fixa, portanto, as suas funções legislativas, de fiscalização externa financeira e orçamentária, de controle, de assessoramento ao executivo e ainda de administração interna. Então a gente precisa ter muito claro que existem duas espécies de competências
quando o assunto é poder legislativo, uma relacionada às suas funções típicas e, portanto, que não tem a participação do chefe do executivo, e outra que se relaciona aos interesses do município e, em razão disso, vai exigir a articulação entre os poderes. Finalizo aqui com vocês estes pontos, essa breve revisão da lei orgânica do município de Indaiatuba. Sugiro que após você assistir a nossa aula, você possa retomar com muita atenção a leitura desses artigos, que eu apostaria que alguma questão pode estar na sua prova. Eu agradeço a sua companhia e lhe desejo um ótimo estudo.